Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro. O Noticidade de Manhã está no ar. E olha só, você vai saber que durante todo o mês de outubro, em São Roque, tem atração aos finais de semana. E nossa equipe esteve por lá para conferir tudo isso de perto. Mas antes de tudo isso, a gente vai para as informações do trânsito na região. Segundo a Urbis, a movimentação de carros é tranquila neste momento em toda a cidade. Com muitos carros, mas sem pontos de lentidão, o motorista trafega normalmente. Em Sorocaba, uma obra do SAI ocupa a faixa esquerda da rua José Joaquim de Lacerda, na altura do número 48. A Urbis pede que o condutor redobre a atenção no local. E já quem segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, pela Castelo Branco, enfrenta a lentidão na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas, mas atenção, quem segue pela Raposo Tavares no quilômetro 91, no sentido da capital, deve ficar atento, o trecho ainda continua em obras. E olha só, como informado no Noticidade de sexta-feira, a coleta de lixo foi retomada em Sorocaba depois de um dia de greve. No fim de semana, os contêineres estavam vazios. Nossa equipe percorreu algumas ruas durante o fim de semana e registrou a situação normalizada. As lixeiras suspensas, instaladas em vários bairros, também estavam sem lixo. E um grupo de 5 ativistas da ONG Libertação Animal protesta desde sábado em frente a uma empresa farmacêutica que fica no quilômetro 56 da rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Eles se acorrentaram ao portão do centro de pesquisa e pedem o fim dos testes farmacêuticos em cachorros da raça Beagle. Segundo os organizadores, os manifestantes estão em greve de fome e, por enquanto, não conseguiram um diálogo com o Instituto e não devem sair da frente da empresa. Sete horas e 16 minutos. Em Salto, um homem de 69 anos morreu baleado durante um assalto no centro. Segundo os bombeiros, 2 suspeitos armados invadiram a mercearia dele e anunciaram o roubo. A vítima reagiu, foi encaminhada ao Hospital São Camilo de Salto, mas não resistiu aos ferimentos. Até agora, ninguém foi preso. Em Jundiaí, um taxista foi baleado durante uma tentativa de assalto no fim de semana no Jardim Santa Gertrudes. Segundo a polícia, 2 homens armados anunciaram um assalto durante uma corrida. O taxista ainda tentou pedir ajuda em um posto de combustíveis. Na ação, os assaltantes balearam o taxista e fugiram a pé. O motorista foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. E a polícia apreendeu mais de 50 mil DVDs neste domingo em Sorocaba. O material apreendido pela Polícia Militar estava em um estacionamento na Feira da Barganha, zona norte de Sorocaba. A polícia acredita que as mídias sem nota fiscal seriam comercializadas na feira mesmo. São milhares de filmes, desenhos, musicais e jogos. Ninguém foi preso. 3 presidiários beneficiados pela saída temporária do Dia das Crianças foram detidos por roubo e tentativa de roubo em Tatuí. Segundo a polícia, um homem que cumpria pena na penitenciária de Iperó roubou R$400 e a chave do carro de uma cliente de uma doceria no centro da cidade. Em seguida, fugiu a pé, foi detido e encaminhado à cadeia de Capão Bonito. Outros 2 presidiários, que também eram da mesma penitenciária, foram presos em flagrante quando tentavam roubar um homem no centro. Os 2 também foram encaminhados à cadeia de Capão Bonito. Um depósito de materiais recicláveis pegou fogo esta noite no residencial Parque Cristiane, em Mairinque. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram usados 40 mil litros de água para apagar o incêndio. O proprietário, que teve um prejuízo de 18 toneladas de material queimado, suspeita que a ação tenha sido criminosa. Ninguém ficou ferido. E moradores da Vila Santana, em Sorocaba, ficaram sem água neste domingo. O motivo foi o rompimento de um anel que distribui a água para o bairro. O problema na Avenida Joaquim José Lacerda prejudicou centenas de casas. A pista no sentido centro-bairro precisou ser interditada para manutenção. Segundo o SAI, Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba, o rompimento pode ter ocorrido por vários motivos, como alta na pressão da rede, desgaste do material ou ainda a circulação de veículos. A manutenção não tem previsão para ser finalizada. Agora são 7 horas e 21 minutos. Segunda-feira é dia de falar de emprego. Confira algumas opções de vagas para você aqui na região.
Em Itapetininga, as oportunidades disponíveis são para açougueiro, atendente de pedágio, frentista e mecânico montador. O atendimento ao público é realizado na Rua Coronel Afonso, número 790, no centro da cidade. O Pátio de Peró está com vagas em aberto para motorista, soldador, eletricista e jardineiro. Os interessados devem comparecer ao posto que fica na Rua Doutor Gaspar Ricardo Júnior, número 51. Já o Pátio de Itu oferece oportunidades para controlador de acesso, costureira, técnico ambiental e cuidador de idoso. O pátio fica na Avenida Itu 400 anos, sem número. Em Salto de Pirapora existem vagas em aberto para gestor de manutenção, montador de máquina, técnico de segurança do trabalho e operador de escavadeira hidráulica. O pátio está localizado na Rua Pedro Aleixo dos Santos, número 95. Olha só, 7 horas e 22 minutos. Neste momento, você deve estar preparando ou vai pedir o seu aí na padaria. Quentinho, com manteiga, com frios ou na chapa, talvez uma geleia. Enfim, seja qual for a maneira e o recheio, é difícil encontrar quem não goste de pão francês, não é verdade? E quem chega para apresentar este alimento tão sagrado do nosso dia a dia, aqui no Noticidade de Manhã, é o padeiro. Ele é parte indispensável do café da manhã. Um pãozinho de manhã não tem nada que pode substituir, não. Seja para consumir na padaria ou levar para casa. É mania nacional. Com diferentes recheios ou tamanhos, ele combina com quase tudo. Pão da chapa. Pão francês normal, né? Tradicional mesmo, é bom. Por isso, o responsável por fabricá-lo é tão importante. A máquina ajuda, mas a famosa mão na massa é necessária em boa parte do trabalho. Um padeiro, ou panificador, chega a fazer 5.000 pães por dia e tem que ser ágil, caprichoso para que o nosso de cada dia desperte o interesse lá no balcão. Com 12 anos de experiência no preparo de massas, Fábio se tornou gerente de produção. Coordena os trabalhos, mas continua na fabricação dos pães. Ele explica que um bom padeiro precisa ser higiênico e também organizado para lidar com tantos pedidos. A gente acaba fazendo uma rotina, a gente tem os horários certos para fazer determinadas massas. Tem uma dinâmica que depende muito de encomenda. Então já foi feito muita coisa, já deu para fazer muita coisa que era mais por conta. Hoje não. Hoje trabalha-se mais para o cliente. A versatilidade também é importante. Geralmente o panificador faz salgados e doces, mas são os pãezinhos os protagonistas. O pão faz parte da história da humanidade, tem mais de 10.000 anos. Essa aqui, portanto, é uma profissão antiga. Só que para ser padeiro, não basta apenas aprender a técnica. É necessário estar sempre atualizado. É uma profissão que exige que a cada dia você se renove, né? É uma exigência hoje, até mesmo da clientela. Se você procura um lugar no mercado de trabalho, preste atenção nessa dica saindo do forno. Está difícil contratar funcionários para essa profissão. O pessoal do interior está indo buscar essa mão de obra para fora, pela dificuldade que está tendo de encontrar no interior. A média salarial é de R$1.000, mas algumas empresas chegam a pagar bem mais do que isso. Claro, se a ideia principal é servir o cliente, é necessário acordar cedinho. Mas para Carlos, isso não é problema não. Padeiro há 20 anos, ele adora o que faz. Você vê a padaria cheia de cliente. Todo dia comer um pãozinho que sai da sua mão. Saber que a pessoa vai passar o dia, às vezes, com um pãozinho que você fez, é muito gratificante. E muito gostoso também. A semana começa com sol entre nuvens, mas pode chover à tarde. Em Sorocaba, hoje as temperaturas devem variar entre 18 e 28 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Jundiaí tem mesmo a mínima e a máxima chega aos 30. Em Mairim, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Itapetininga tem mínima de 18 e a máxima não passa dos 27. Fé e devoção. Neste fim de semana, fiéis de toda a região se reuniram em Sorocaba para homenagear Nossa Senhora da Aparecida. Seja feita a nossa... Famílias inteiras compareceram. A decoração estava ainda mais especial. Para comemorar o aniversário da mãe, como é chamada pelos católicos, fiéis lotaram a pequena igreja no bairro Aparecidinha. Foram realizadas várias missas ao longo do dia.
Dom Eduardo celebrou ao meio-dia. Devia ser a Virgem que nos daria o Salvador. Há 228 anos, a igreja recebe fiéis de várias cidades para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida. A novidade este ano foi a evangelização por meio da linguagem de sinais. Olha, agora são 7h28. Vamos falar de esporte. Pelo último jogo da fase inicial do Campeonato Paulista, a Liga Sorocabana de Basquete ganhou em casa do Palmeiras por 82-69. Foram 12 vitórias e 10 derrotas em 22 jogos. Por enquanto, o time ocupa a 5ª posição na classificação geral. A LSB espera agora o fim da primeira fase para saber os adversários nas quartas de final. Futebol. Pela segunda fase da Copa Paulista, o São Bento se despediu da competição depois de empatar em casa por 1-1 com o São Caetano. Já o Ituano garantiu a classificação como o melhor time para a próxima fase, depois de empatar em 2-2 com a Ferroviária. O próximo adversário do time de Itu nas quartas de final será o 15 de Piracicaba. E a partida será no próximo domingo. Pelo Campeonato Brasileiro, o destaque fica por conta do clássico entre Corinthians e São Paulo. Apesar do 0-0, emoção até o fim. Aos 45 do segundo tempo, o gigante Cássio defendeu a cobrança de pênalti de Rogério Ceni. Veja os gols da rodada. Foi um teste e tanto para muitos torcedores. O São Paulo dominou o primeiro tempo. Jadson teve a chance de abrir o placar, mas a bola passou raspando. A pressão sobre o Corinthians foi grande e o goleiro Cássio evitou em várias oportunidades que o São Paulo abrisse o marcador. Romarinho desperdiçou a única chance alvinegra do primeiro tempo. No intervalo, a torcida do São Paulo entrou em conflito com a polícia. Segundo a PM, algumas bombas foram jogadas contra eles. Como resposta, os militares agiram com alguma violência. 2 torcedores saíram feridos. Ânimos acalmados na arquibancada e no gramado, a partida ficou mais equilibrada. O São Paulo em busca do tão esperado gol para fugir do rebaixamento. E o Corinthians querendo se dar bem na classificação geral. Emerson Sheik perdeu uma grande chance, apesar do esforço. Até que no finalzinho do jogo, um pênalti é marcado em cima de Reinaldo. Para a cobrança vai Rogério Ceni. Por alguns segundos, o estádio para. E Ceni perde o gol. Ninguém venceu. Ficou tudo como começou, 0-0. Foi o 4º pênalti consecutivo que Rogério Ceni perdeu. Durante a entrevista coletiva, o técnico Muricy Ramalho disse que ele é, sim, um dos batedores oficiais. Mas, diante do que houve, mudanças não estão descartadas. Vamos ter que pensar, vou olhar direitinho, ver com ele, conversar. Está ainda muito bem, está em forma, né? O que ele tem que melhorar realmente é no pênalti. No Maracanã, linha de passe perfeita de todo o ataque do Flamengo na frente da defesa do Botafogo. Hernani deu o último toque para a rede. Flamengo 1-0. Zidorf, mesmo caído, tocou para GG, que se livrou de Wallace e bateu no canto esquerdo de Felipe. 1-1. GG cruzou e Rafael Marques virou o jogo. Fogão 2-1, placar final. No sábado também no Maracanã, Bressan fez 1-0 para o Grêmio contra o Fluminense. No último minuto de jogo, Rafael Sobis empatou a partida. 1-1. Em Salvador, o Vitória, 6º colocado, venceu o Curitiba, cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Marquinhos fez o primeiro. Geraldo descontou e Dinei marcou o gol da vitória do time baiano. O Santos também venceu por 2-1. Everton, Costa e Montijo fizeram os gols sobre a Ponte Preta. A Macaca descontou com Rafael Ratão. Em Novo Hamburgo, o Internacional saiu na frente do Náutico com este chute cruzado de D'Alessandro. Um golaço. Thiago Real empatou para o lanterna da competição. Otávio marcou mais um lindo gol no jogo. 2-1 para o Inter. Williams chutou de fora da área e ampliou. Kleber transformou o placar em goleada. Internacional 4, Náutico 1.
Wellington Paulista colocou o Criciúma na frente do Vasco da Gama. Marlone empatou. Lins recebeu na meia-lua e fez Criciúma 2-1. O Vasco empatou mais uma vez com André cobrando pênalti. Só que o Wellington Paulista, também de pênalti, garantiu os 3 pontos para o Criciúma. Os dois times estão na zona do rebaixamento. Em Curitiba, Paulo Baier colocou o Marcelo na cara de Lauro. Atlético Paranaense 1, Portuguesa 0. E foi só. Hugo fez o primeiro do Goiás sobre o Bahia. Walter, o gordinho artilheiro, deu um bonito toque por cima do goleiro, aumentando a vantagem. Hugo encheu o pé. O goleiro rebateu e Eduardo Sacha marcou o terceiro. William Barbio fez o gol de honra do Bahia. 3-1 para o Goiás. Clássico mineiro no Estádio Independência. Fernandinho, com este lindo chute, decretou a vitória do Atlético Mineiro sobre o líder, Cruzeiro. E agora nós vamos direto à redação do SBT Manhã na capital com Patrícia Rocha. E vamos voltar a falar do clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na verdade, da confusão que começou no estádio com alguns torcedores do tricolor paulista e terminou na Marginal Tietê em confronto com corintianos. Quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Larice Neves. A confusão aconteceu logo depois do jogo, por volta de 8 horas da noite, na Marginal Tietê. Os policiais escoltavam vários ônibus que traziam torcedores do Corinthians. Em um determinado momento, eles desceram no veículo, encontraram com torcedores são paulinos e aí começou uma briga. Um ônibus ficou totalmente depredado. 28 pessoas, torcedores do São Paulo, foram presos e trazidos aqui para o 91DP. Com o grupo, foi apreendido barras de ferro, celulares, tesouras e rojões. Eles devem ficar detidos. E atenção, os bancos voltam a atender normalmente ao público hoje às 10 horas da manhã. A greve dos bancários em todo o país acabou depois de 22 dias. A informação é do presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, Júlio César Machado. Em reunião realizada, os funcionários aceitaram por 98 votos a 29 o reajuste de 8% nos salários e de 8,5% no piso da categoria. Durante todos os finais de semana, neste mês de outubro, é promovida mais uma edição da Expo São Roque. Este ano, o tema da festa é dedicado ao cinema. A edição de número 21 tem atrações para toda a família, a começar pela decoração do recinto Recanto da Cascata. Comida e bebida à vontade, até para levar para casa, como fez esta família que veio da capital. A festa está muito boa, então a gente tem que aproveitar tudo que tem. Uma das novidades este ano é a réplica do Cine Teatro São José, famoso em São Roque, que foi construído na praça central do recinto. Aqui tem 2 salas de cinema de graça. Em cartaz, filmes antigos que encantaram milhares de pessoas. Estamos viajando aqui no passado, assistindo esses pequenos pedaços de filme aí. Nós estamos aqui recordando o passado, onde nós estávamos na época desses filmes. Das telas para as ruas, da pré-história para a atualidade. Não teve quem não se encantou. Bem feito, legal. Parece real? Sim, parece. Até o dia 27, uma das principais atrações é a pisa da uva, realizada uma vez ao dia. Vou sujar o pé agora. Quem tira os sapatos garante, vale a pena. A tradição tem que ser mantida porque isso é divino. A degustação de sucos e vinho atraiu muitos visitantes. Entre um estande e outro, muito riso. O salão de bebidas foi o mais visitado. Muito boa. Muito boa. Se você ficou com vontade, ainda tem mais 2 finais de semana para aproveitar. Até a última semana de outubro, sexta, sábados e domingos, estaremos aqui esperando por todos aqui na nossa terrinha. Tá certo. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804.
O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!